Olá, bem-vindos ao nosso Boa Noite Investidor. Hoje, sexta-feira, dia 7 de dezembro. Como tal, fazemos um balanço do que foi a semana, do lado político, do lado econômico, aqui no exterior. E eu lembro que tem um texto associado a esse vídeo que contém maior riqueza de detalhes. Mas foi uma semana de extrema complicação dos mercados de risco, fundamentalmente causada por fatores externos, mais precisamente até pelos Estados Unidos, mas também com auxílio luxuoso da conjuntura doméstica. A aversão ao risco esteve de volta ao longo de toda a semana com força total no mercado internacional e por aqui foi possível registrar fuga de investidores estrangeiros, ocasionando ainda adicionalmente pressão no câmbio. Nenhuma novidade no segmento externo, mas sim o recrudescimento dos problemas já conhecidos dos investidores há algumas semanas. Começando pelos Estados Unidos, as relações Trump-Xi Jinping, presidente da China, certamente vai ser difícil formatar um acordo comercial bilateral bom para os dois países, principalmente se levarmos em conta outros fatores importantes, como o roubo de propriedade intelectual que os Estados Unidos acusa a China e a hegemonia tecnológica que os Estados Unidos vem perdendo espaço para a China. A China diz querer fazer um acordo, uma trégua comercial imediatamente, mas no mês de outubro ela apresentou um superávit na balança comercial contra os Estados Unidos, credor em 43,1 bilhões de dólares, e isso foi recorde. Os Estados Unidos certamente fica muito incomodado com isso. Mas no final, durante a semana, ainda fomos atropelados pela notícia da prisão da executiva da gigante chinesa Huawei, uma gigante do setor de produção de celulares no Canadá, a pedido dos Estados Unidos e por conta de terem fraudado as sanções contra o Irã impostas pelos Estados Unidos. Isso, avaliado pelos investidores, mostra maior tensão entre os dois países e, claro, dificuldades de fechar acordo. Além disso, no último dia da semana, tivemos denúncia de que hackers chineses haviam atacado provedores de serviços de tecnologia nos Estados Unidos. Tivemos também o Brexit, a situação por lá só faz se complicar, as datas importantes se aproximam. Na próxima semana, teoricamente, teremos a votação no Parlamento Britânico do acordo firmado provisoriamente entre o Reino Unido, Theresa May, e a União Europeia. O Parlamento Britânico pode rejeitar isso e certamente vai complicar ainda mais. Mas Theresa May foi para o ataque e disse que os parlamentares têm o dever de entregar ao povo o que foi decidido lá no ano de 2016. Portanto, é o caso praticamente de pegar o largar, e a saída sem um acordo certamente vai destruir parcerias comerciais importantes do Reino Unido. O petróleo também foi vedete durante a semana, forte volatilidade ao longo de todo o período, fundado nos desequilíbrios entre oferta e demanda de óleo no mercado internacional e a expectativa da reunião da OPEP, que acabou acontecendo mais para o final da semana. O resultado foi um acordo da OPEP e da OPEP+, alguns membros agregados, de um corte de 1,2 milhão de barris dia de fornecimento de óleo, e isso pretensamente equilibra oferta e demanda e estabiliza os preços internacionais. Muito importante também o achatamento da curva de juros no mercado de títulos americanos durante a semana foi muito forte, e isso é interpretado, permite uma leitura dos investidores de que as expectativas são negativas para a economia americana, e certamente os investidores ficam estressados com tudo isso. Além disso, extrapolaram a possibilidade de haver recessão na economia americana lá no finalzinho do ano de 2019, início do ano de 2020. Tudo isso sem falar na novela da Itália, com um orçamento deficitário de 2,4% do PIB. Ao longo da semana, a Itália disse aceitar
reduzir na margem para um déficit de 2,2% do PIB e, com isso, fugir da multa que pode ser aplicada pela União Europeia. Portanto, lá também muita confusão e sistema financeiro bastante fragilizado por lá. Como se pode deduzir, uma semana complicada no segmento externo, boa parte da queda da Bovespa por aqui pode e deve ser atribuída a isso. O índice VIX, o índice considerado o índice do pânico, mostrando forte oscilação durante a semana e também investidores sacando recursos. E, claro, os países emergentes acabam sofrendo bastante com tudo isso. De outra feita, reações negativas dos investidores durante a semana, até no que diz respeito às expectativas de juros, que essa sim pode ser um pouco melhor. Caem as expectativas de uma alta da taxa de juros americana na reunião do próximo dia 19 do 12, mas ainda assim a previsão maior é de que eles façam uma pequena alta, mas cai também a possibilidade de 4 altas, já não se fala mais em 4 altas da taxa de juros ao longo do ano de 2019, e já há quem fale em apenas 2 altas ao longo do ano de 2019. Falando do cenário local, ele certamente também não ajudou em nada, não conseguimos votar no Senado a sessão onerosa discutida entre a Petrobras e a União, que seria positiva para a Petrobras e também positiva para a União no que diz respeito principalmente ao déficit público, das contas públicas, com o presidente do Senado, Eunício Oliveira, atribuindo a culpa ao não entendimento entre o atual ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, e Paulo Guedes. Aliás, os dois decidiram adiar a discussão da sessão onerosa para o ano de 2019. O presidente eleito Jair Bolsonaro também falou muito sobre a reforma da Previdência, mas não esclareceu muita coisa do que pretende. Falou vagamente em idade mínima para homens e mulheres, redução de privilégios do setor público, porém sem explicitar de que forma. Disse que a reforma será aquela possível e isso, na visão dos investidores, não significa quase nada. O estresse só aumentou com tudo isso e, além disso, existe ainda uma pauta-bomba no Congresso Nacional a ser votada até que haja o recesso. No mercado, as ações da Petrobras, Vale, do setor bancário foram bastante pressionadas e exatamente as maiores ponderações no índice Bovespa, o que permite também uma maior rapidez no desfazimento de posição pelos investidores estrangeiros. Aliás, a alta tem sido feita pelos investidores locais no mercado. Todo o processo de recuperação se dá com os investidores locais. Falando de investidores estrangeiros, até o último dia 5 do 12, tínhamos um ingresso de recurso de 1,7 bilhão de reais no mês, mas o ano ainda seguia negativo em 7,8 bilhões de reais. Resumo da semana, faltando ainda cerca de 10 minutos para o encerramento do pregão por aqui, a Bovespa mostrava uma queda de 1,66%, índice em 88.017 pontos. O Dow Jones, faltando 1 hora praticamente para encerramento, mostrava queda na semana acumulada de 5,6% e o Nasdaq com uma queda de 4,67%. Dólar por aqui fechou a semana cotada a R$ 3,895, uma alta na semana de 0,91%, no dia alta de 0,38%. Falando um pouco de perspectivas, está realmente muito difícil estimar a perspectiva de curto prazo dos mercados de risco, diante da grande volatilidade que tem ocorrido e da aversão ao risco, principalmente dos investidores, e essa aversão tem alguns espasmos, um dia melhor, um dia pior, várias questões de grande relevância para serem decididas, influenciando o comportamento dos investidores no ambiente externo, como as relações sino-americanas com relação à área comercial, além de propriedade intelectual e de hegemonia tecnológica. Não podemos esquecer a votação que ocorre na semana do Brexit, que também vai ser muito importante para
para reduzir as complicações ou ampliar essas complicações, e ainda os efeitos da decisão da OPEP tomada hoje. A produção de oferta e demanda deve se equilibrar e isso talvez seja um fator positivo. Nesse contexto internacional, as bolsas, os juros e o câmbio estão momentaneamente desequilibrados e agregam estresse nos investidores, o que pode ajudar um pouco é a possibilidade de adiamento e ou redução da velocidade de elevação da taxa de juros nos principais bancos centrais e, certamente, a normalização da política monetária dos países desenvolvidos pode ser um pouco adiada. Aqui, o governo eleito continua sendo cobrado para melhor especificar o que pretende fazer em termos de reformas essenciais, em velocidade e a velocidade que vai imprimir a essas reformas e como será formada a sua base parlamentar. Aliás, essa semana, algumas desavenças dentro do partido do presidente do PSL, uma reunião na próxima quarta-feira de Bolsonaro com a liderança do partido para tentar botar a casa em ordem. Usando a ajuda da análise técnica, diríamos que é preciso ultrapassar novamente a faixa dos 89.600 pontos, firmando o Bovespa para ir buscar a faixa dos 91 mil pontos, o nível do último recorde acontecido. Eram essas as principais observações que eu gostaria de fazer. Tenham todos um bom final de semana. Retomamos na próxima segunda-feira com o nosso Bom Dia Investidor. Até lá, então.